pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Então, dando continuidade ao trabalho, nós paramos aqui na cabecinha. Eu queria fazer uma ressalva. Quando a gente compra refil da caneta Fantasminha, às vezes acontece da caneta vir com uma tinta muito forte. Então, o que aconteceu aqui? Olha, eu passei o secador de cabelos, passei o ferro na temperatura algodão e ainda assim ficou a marca da caneta, tá vendo? No rostinho da boneca. Isso acontece porque às vezes a tinta que vem no refil é muito forte. Então, o que a gente faz? Não vai perder a cabecinha. Pega um pouco de acetona. Põe um pouco de acetona num recipiente, pode ser na própria tampinha da acetona. Vem com um pincel macio e limpo, que nunca foi trabalhado com tinta de preferência, e passa na superfície do rostinho da boneca. Então, caso vocês tenham uma encomenda já com prazo determinado para entregar, o ideal é que você faça o teste antes em outro pedaço de malha que você vai usar, porque senão isso aqui vai cheirando a acetona para o seu cliente. Porque ele vai impregnar lá no enchimento. E às vezes você vai precisar passar várias vezes a acetona para remover todo o pigmento da tinta da caneta. Então, o que a gente costuma fazer? Primeiro, antes de riscar direto no rosto da boneca. Eu tinha comprado esse refil, já usei uma vez, não deu problema nenhum. No mesmo lote que veio esse refil, eu pus um outro refil na caneta e ele deu problema. Então, ó, a acetona remove, tá vendo? Então, eu nem tinha testado antes, mas eu costumo fazer assim, eu risco num pedacinho de malha, faço traços, né, de diferentes espessuras, passo a ferro aqui. Se eu perceber que depois que esfriar, o risco não sair, eu não uso mais essa caneta no tecido, principalmente tecido claro assim. Aí, às vezes, eu uso em tecido mais escuro, que não vai aparecer o traço. Então, quando vocês forem comprar refil para caneta Fantasminha, antes de riscar direto no seu trabalho, que vai ficar o trabalho finalizado, faz um teste num pedacinho de tecido que você vai usar para fazer a parte clara da boneca, tá? Faz esse teste nos tecidos, tanto faz ser malha ou outro tipo de tecido. Mas aí, a maneira de retirar é essa. Vai passando acetona até que isso suma. Então, vai precisar ficar um tempo depois essa peça, né, parada para que esse cheiro de acetona saia. Ou você deixa assim, num local quente, que tenha sol, para poder essa acetona secar e evaporar toda, para não passar com cheiro para o seu cliente, ok? Essa é a dica. Vamos passar por corpinho agora. Olha, eu já adiantei uma parte aqui, porque é muito fácil ser feita essa naninha. Então, aqui, ó, eu já enchi um pedacinho na perninha, uma perninha aqui, um bracinho. Aqui eu já coloquei um pouco de enchimento. Se você quiser pesar para que fique igual, tudo bem, pode pesar o enchimento. Eu acho desnecessário porque essa naninha é uma naninha muito intuitiva. Vai muito de sentir, de pegar nela. Então, aqui eu já coloquei um pouquinho de enchimento na outra perninha e já comecei o pesponto. O que eu faço? Eu entro com a agulha aqui e vou pespontando ao redor. No molde vai ter a marca onde você vai pespontar isso aqui e vai puxando. Então, pesponta isso aqui, entra com a agulha, sai. Pega só o pano da frente, não o pano de trás. Você vai fazer como se fosse um fuxico. Aqui, ó, vai puxando. A linha que eu estou usando é a linha de pesponto, fio duplo e a agulha é a agulha de costura à mão. É uma agulha confortável para trabalhar, ó. Puxa, vai virar essa bolinha. Ah, eu posso passar uma costura reta? Pode, só que ele não vai ficar com esse formato. Vai ficar com outro formato mais achatado, como as naninhas mais tradicionais. Já fazendo assim, você cria uma bolinha no lugar. Aí passa a agulha aqui dentro, sai aqui embaixo, puxa, deixa uma argolinha aqui em cima. Essa argolinha é muito boa para travar o ponto. Então, já puxei, já estiquei, agora eu volto, dou um espacinho, volto com a agulha, travo o ponto. Ó, travei o ponto lá dentro, tá vendo? Travadinho aqui. Ainda assim, eu posso ir lá embaixo novamente,
deixar uma outra argolinha aqui em cima e voltar e alçar essa argola ainda. Mais uma segurança que eu tenho de que isso não vai se soltar e de que o enchimento vai ficar preso lá dentro da bonequinha. Então, puxo. Pronto, agora eu sei que isso aqui tá bem preso, que não vai soltar. Introduzo a agulha aqui, sai em qualquer lugar do pezinho da boneca. Então, repetindo, agulha de costura à mão, aquela que você se sentir mais confortável, que não rompa o fio do tecido que você está trabalhando. E linha de pesponto, fio duplo na agulha. Uma linha forte, precisa ser uma linha forte. Às vezes a linha de pipa não dá conta de fazer isso, porque isso aqui você tem que ter certeza que não vai desmanchar depois. Então, ó, paramos aqui. O pescocinho tá aqui, é por onde eu encho. Eu vou precisar de um pouco de enchimento nessa parte onde vai ficar a barriguinha da boneca. Então, vai lá no seu enchimento, pega um pouco de enchimento, vai trabalhando de pouco em pouco. Eu trabalho com a mão mesmo, porque como é um objeto grande, pode encher com a mão. Então, você vem, vai acomodar aqui na barriguinha. Pouco enchimento, tá? Que essa bananinha vai ficar bem molinha, bem macia. Nada muito difícil de ser manuseado, porque pensa que isso vai para um bebê. Então, pensa que tem que ficar bem fofinho, bem agradável ao tato, bem macia. Porque as crianças, elas se apegam realmente a esses brinquedos que são mais gostosos. A criança normalmente dorme com eles. Uma outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, quando vocês trabalharem com tecido que solta lanugem, tipo esse aqui que eu trabalhei, que é microfibra, desculpa, é microfibra. Quando você terminar de trabalhar, você vai lá na sua máquina de costura e limpa a caixa de bobina, usa um pincel bem macio, um pincel de limpeza para a máquina, tira todo o resíduo da caixa de bobina, da bobina, do calcador da máquina, deixa a máquina limpinha. Normalmente ninguém fala sobre a manutenção da máquina, mas se a gente manter a máquina limpinha, ela vai funcionar melhor. Então, fica a dica aqui. A maioria já sabe, mas para quem não sabe, fica a dica. Então, aqui, encher a barriguinha, tá? Tá bom já, não precisa encher muito, não. Pega na mão, sente a quantidade de enchimento, vê se tá gostoso de pegar, se tá fofinho. Agora eu vou fazer uma linha como se fosse um cinto aqui, ao redor do corpinho da boneca. No mesmo esquema que eu fiz aqui nas perninhas. Para esconder o nó, tanto nas pernas quanto na barriguinha, onde você for fazer a costura, introduz a agulha por dentro do trabalho. Introduz a agulha aqui no pescocinho, vai lá por dentro, devagar, para não pegar o tecido errado. Sai aqui, olha, na linha lateral, procura a lateral da costura, sai com a agulha aqui, o nó vai ficar lá dentro, escondido. Então, agora eu delimito onde vai ser a cintura da boneca, aqui. Tô com a linha aqui, agora eu venho pespontando ao redor do corpinho. Só pego o tecido da frente, não pego o tecido de trás, porque ficam bolinhas mesmo. Ficam como se fossem bolinhas. Vai fazer isso ao redor todo. Assim foi feito nas perninhas também, em um dos bracinhos já, para ir adiantando. Senão o vídeo fica muito comprido. Então, é bem intuitivo, você não precisa estar riscando a boneca. Faz ao redor todo, como se fosse um cinto. Vai pespontando, tá vendo que são pespontos largos, não é nada muito pequeno, porque é uma linha forte, resistente. E essa parte do meio da bonequinha, não precisa puxar demais até fechar, não. Só puxa o suficiente para dar uma ideia de cintura aqui, ó, tá vendo? Ó, não precisa puxar muito, não. Senão ela fica muito magrinha aqui no meio. Então, delimitou o tanto que você quer para bumbum, para a parte de baixo da bonequinha. Segura a linha aqui e trava aqui mesmo. Não precisa atravessar, porque como vai vir a cabeça,
Ali em cima, fecha bem o enchimento. Dá um nó firme, introduz no trabalho e sai em qualquer lugar aqui embaixo. Corta a linha. Agora eu vou colocar mais linha na agulha, tá, pessoal? Retomando, já coloquei a linha. Agora a gente vai encher o outro bracinho aqui, tá? Esse aqui já tem uma quantidade, pega na mão, sente o volume e introduz aqui nesse braço. Então, vem pelo pescocinho, introduz o enchimento, empurra lá pro bracinho. Sente se tá a mesma quantidade, esse aqui tem menos, põe um pouquinho mais, vai colocando de pouco em pouco. Como é bem sensorial, a gente aproveita e utiliza os nossos sentidos, o sentido do tato, que é bem importante ali. Agora sim, estão com a mesma quantia, de um lado e do outro. Como aqui eu coloquei a linha agora, fio duplo, dobrei a linha para ficar o fio duplo, ficou a argolinha aqui. Então, eu posso vir por fora mesmo para dar o primeiro nozinho. Então, eu venho aqui por fora, porque eu vou alçar a argolinha, então já fica travado meu ponto aqui. Faço aquele pesponto para fazer como se fosse um fuxico, esse fechamento aqui. Essa é uma naninha que tem bastante saída, porque ela fica muito gostosa de pegar, bem macia. Os bebês gostam muito dela, ela fica simpática. Serve para meninos e para meninas, vai variar apenas o tom que você vai trabalhar, o tipo de tecido, né? Estou trabalhando com microfibra, você pode trabalhar com microsoft, soft, plush, malha, aquilo que você preferir trabalhar, tecido que você preferir, mas quanto mais fofo o tecido, mais gostosa fica a naninha. Olha aqui, a gente vai terminar de pespontar. Chegou lá no ponto do começo, puxa o fio. Essa fica uma naninha que a criança gosta de pegar, porque todo lugar que ela pega, ela vai sentir um grumo, um gominho, algo assim. Então, ela vai sentir que ela tem a naninha em todas as partes que ela pegar, não fica aquela coisa vazia na mão da criança. Olha, puxa, travei o ponto de um lado, agora eu vou travar. Fazer a mesma trava, deixa eu sair aqui embaixo, perto da costura. Deixo a alcinha lá em cima, dou um espaço, volto, travo aqui em cima. Aí. Travei tanto embaixo quanto em cima, tá bem travadinho. Agora eu introduzo a agulha, sai em qualquer lugar da mãozinha. Essa maneira de finalizar é segura, porque fica a linha aqui dentro, né? Então não desmancha. Tá. Agora você vai decidir qual que você quer à frente, se é esta daqui ou a de cá. A que for mais agradável para os olhos, você define como a frente. Eu gostei dessa aqui, porque tem essas florzinhas aqui embaixo. Então, eu vou utilizar essa como a frente. Agora é hora de entrar com a cabecinha. Aí. Aqui, olha, você vai introduzir o pescocinho da boneca aqui. Só que antes disso, a gente coloca um pouquinho de enchimento, bem pouquinho, para dar volume ao dorso da boneca, porque só o pescoço fica muito fininho. Então, vai de pouco em pouco, colocando o enchimento. É bom que seja um enchimento bem fofinho, que não dê muito volume. Fica uma peça leve, gostosa de manusear. Então, coloca um pouquinho, vai colocando um pouquinho de enchimento e vai pegando na naninha e sente se tá gostoso pro tato, se ela tá macia, né? O ideal é que fique assim, bem macia. Então, vamos lá, colocar um pouquinho mais. Ó, esse aqui é o ponto. Você vai sentir, quando você sentir que estiver gostosa pro tato, gostosa de pegar, é esse o ponto da tua naninha. Então, é bem sensorial mesmo. Agora, eu já defini que aqui vai ser a frente, então eu introduzo a cabeça. Aqui eu já passei o secador novamente no rosto, depois de ter passado a acetona, tá? Já tirou a mancha da caneta.
A gente vê levemente aqui, uma leve sombra, mas já tirou a mancha. Então, vai passando, alternando a acetona e o secador. Olha, aqui a gente já colocou a cabecinha, introduziu o pescocinho sem problema nenhum na cavidade do pescoço. Agora, a gente vai precisar fechar isso aqui. Sente se precisa de um pouco mais de enchimento antes de você fechar. Olha bem sua naninha. Vê se ela tá agradável aos olhos, se ela tá fácil de pegar, porque a criança vai pegar normalmente aqui, ó. Porque ela sacode, tem o chocalhinho aqui na cabeça, então ela vai pegar aqui no pescoço, né? E ela fica bem molinha mesmo. O ideal é isso. Encaixa bem lá em cima na cabeça. Dá um nozinho na ponta da linha de pesponto, fio duplo. Tem que ser uma linha bem resistente. A linha da costura da naninha, a linha da costura da cabeça da boneca. Vai lá na cabecinha da boneca, dá o primeiro ponto, travou, aí vai costurando o corpo, como a gente fez na touca, o corpo à cabeça. Um ponto atrás, prende o corpo à cabeça. Aqui no pescoço é preciso às vezes dar 2 voltas, porque como é um local que a gente sabe que vai ser bem manuseado, a gente reforça bem a costura. Mas é uma naninha que se vocês fizerem, vocês vão gostar. É um trabalho fácil de ser feito. Num dia você faz essa naninha. Se você for rápida, você faz mais de uma. Se você for uma pessoa rápida, você faz mais de uma com certeza. A parte que dá um pouquinho mais de trabalho é só a cabeça, porque tem que modelar a cabeça. Mas ela em si é uma peça rápida de ser feita, fácil, agrada bastante a freguesia, porque as pessoas gostam muito dela. As crianças, principalmente. Olha aqui, ó. A linha da costura da cabeça. É importante alinhar para ela não ficar torta, tá? Caso precise alfinetar, alfineta. Que como a gente manuseia muito, é perigoso o alfinete furar o dedo da gente, furar a mão. Então, eu evito ficar alfinetando muito essas peças que eu manuseio demais, porque a gente se machuca. Então, vai passando a costura, fixando esse pescoço ao corpo. Para que ele não fique com esse enchimento aqui nas costas, depois a gente já vai acomodar. Mas é uma coisa muito fácil de ser feita, gostosa. Se você tiver um pouco de receio de trabalhar com malha, eu indico que você teste, compre um pedacinho e faça, comece pela naninha. Tenta começar por uma peça fácil como essa, que você não vai se arrepender. O trabalho é um trabalho muito gostoso. Olha, eu vou dar a segunda volta. É um trabalho muito gostoso, trabalho com malha. É uma peça que você consegue modelar, dá formato. É uma nova alternativa, boa. Às vezes você acha um pouco cara a malha, porque ela é um tecido um pouco caro. Mas vale a pena porque o rendimento é muito bom. Você tem um rendimento bom. Acabamento também, fica um bom acabamento. As peças ficam diferenciadas, ficam macias, assim, com um toque agradável. Então, isso faz a diferença. Então, se você tiver um pouquinho de receio de trabalhar com malha, eu te convido a tentar trabalhar uma primeira vez. Depois, a partir dessa primeira experiência, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Você tem que ter aqueles cuidados, trocar a agulha da máquina, botar uma agulha mais fina. Eu uso a número 11, que normalmente é conhecida como cabeça dourada, né? Ou ponta dourada. Tem gente que usa agulha de bola, eu nunca usei, que ela é própria para malha. Eu nunca usei, então eu não posso falar a respeito dela. Mas tá certo, na máquina doméstica você consegue costurar a malha. Só tendo trabalho de esticando a malha quando estiver costurando. Pronto, cheguei no ponto inicial, que tá bem preso, ó. Tá bem preso mesmo, não tem perigo de soltar. Então, aqui a gente faz o nosso arremate.
Caso você queira que ela fique mais baixinha, menorzinha, você introduz essa sobra de costura que é a bainha do pescoço, introduz para dentro da naninha e costura bem rente a linha dos braços. Eu gosto de dar esse espaçamento porque eu sei que a criança vai pegar aqui. Então, eu enfio a agulha aqui dentro e faço o arremate. Pronto, naninha finalizada, bem fofinha, bem gostosa de pegar, agradável ao toque e um bom brinquedo para dar para um bebê, né? Ou vender, para você vender. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se não está inscrito no canal, eu convido que se inscreva, porque a gente tem bastante conteúdo no canal. Muito obrigada por ter assistido. Até a próxima, a gente se vê. Os moldes, como sempre, estão na descrição dos vídeos. Aí eles ficam tanto na página do Facebook, quanto no Google Drive. É só baixar e fazer. Qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato. A gente se vê. Até a próxima. Pessoal, retomando aqui, eu já tinha me despedido de vocês, mas eu achei que ficou faltando alguma coisa. Primeiro, medir essa naninha, o tamanho que ela tem. Então, vamos lá. Sem contar a ponta da touca, tá? Porque a ponta da touca é bem comprida, olha, bem compridinha. Então, vamos lá. Do topo da cabeça até a parte de baixo do corpinho, dá 31 centímetros. Olha, ela tem 31 centímetros. Se contar deitadinha, vai dar mais, vai dar 35, quase 35 centímetros, se contar ela esticadinha, tá? Ó, dá quase 35 centímetros. 34,5. A medida que tem da parte da barriguinha, para você fazer o pesponto lá em cima, olha, 13 centímetros, tá? Então, você vai pespontar, você pega da medida da linha da costura, marca 13 centímetros e faz aquele pesponto. Fica logo abaixo do bracinho, ó, a uma distância mais ou menos de um dedo, tá? Para fazer a costura, para dividir a cintura do bonequinho. E do pescoço até essa linha deram 9 centímetros, 9 e algum pouquinho, tá? Então, para que vocês tenham uma referência na hora de montar a tua naninha, deu esse tamanho aqui. Eu achei que ficou faltando isso. Aqui eu maquiei um pouquinho mais o rosto, eu coloquei um pouquinho mais de tinta aqui nessa região, coloquei um pouquinho mais de castanho, acentuei a linha com castanho, entrei com um pouquinho de vermelho aqui também. E fiz alguns cílios com castanho claro e as sobrancelhas. Isso tudo sem marcação, porque a caneta fantasminha já me deu problema aqui. Então, foi tudo mesmo a olho feito isso daqui. A gente vai olhando a peça e vai vendo o que ela precisa. É um diálogo que a gente estabelece com a peça. Essa naninha ficou com este tamanho. E eu fiz uma outra naninha, uma bonequinha negra, olha. E esta daqui, eu aumentei um pouco o ângulo, o tamanho do olhinho. Ela ficou com o olho um pouquinho maior. Eu deixei a linha mais comprida, deixei uma linha com 9 centímetros. Então, ele ficou com um olhinho bem maior, porque pela tez negra, se ficar um olho muito pequenininho, a gente não enxerga, tá? Mas o processo de montagem é todo igual. Só mudou aqui o tecido. Uma outra questão, essa não tem chocalho, tá? Eu não coloquei chocalho dentro da cabecinha. Já essa aqui, ó, tá com chocalhinho, ela fica mais interessante para criança. E essa aqui também ficou um pouco menor, porque eu fiz um teste cortando no risco. Caso alguém vá fazer cortando no risco, ela vai ficar desse tamanho aqui. Então, ela fica menor um pouco que a outra que a gente montou aqui juntos no canal. E a parte de trás delas, olha, tem um bom acabamento também, né? Tá bem presa, tudo muito bem preso, ó, bem preso.
A touca fica comprida assim mesmo, porque a mãe, se quiser amarrar uma chupeta, depois se você quiser dar um nozinho de leve aqui também, você pode dar um nó na touquinha. Essa também foi feita com manta de microfibra, no mesmo esquema da outra. Aqui a parte da frente dela e atrás. Aqui as costas, com a touquinha também bem compridinha. A touquinha é bom ser comprida porque a mãe pode amarrar a chupeta, amarrar alguma coisa aqui pro bebê. Desculpa, pessoal, pausar um pouquinho. Vamos lá, vou fazer a medição dessa touca pra gente ver o tamanho que tem de comprimento. Então, vou pegar aqui na testa, ó, da testa até a ponta da touca esticando, dá 42,5. 42, ó, 42. Se esticar bem, chega quase a 44. E de trás, pegando na parte de trás, lá do comecinho da nossa bainha, até o finalzinho da touca, olha, chega a ter 48 centímetros. Então, é uma touquinha bem comprida. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do projeto, que vocês façam bastante naninhas por aí e que as crianças fiquem muito felizes e satisfeitas, assim como os pais. Eu tive um pouco de trabalho com aquela caneta, eu venho reforçar, tenham cuidado com o refis que vocês compram das canetas, porque às vezes no mesmo lote que você compra, vai ter um refil que manche um tecido claro. Então, me deu bastante trabalho de retirar essa mancha aqui, foram muitas demãos de acetona e intercalando com secagem de secador. E ainda assim, eu acredito que não tenha retirado tudo, ainda ficou alguma sombra, mas assim, bem de leve, tá? Então, muito cuidado com esses refis de caneta fantasminha, pessoal. Principalmente um refil mais escuro. Quando você for riscar no tecido claro, pode acontecer isso. Como ela estava no mesmo lote que eu havia comprado, já tinha testado o primeiro refil, não tinha dado problema, eu confiei. Mas não confiem, não. Cada vez que vocês forem trocar o refil, façam um teste, como eu expliquei, no pedacinho de malha, e veja se saiu. Tá bem? Para que vocês tenham uma ideia, olha, a malha que eu testei, deixa eu tirar um pouquinho a boneca para que vocês possam visualizar. Olha, esse aqui foi aquele pedacinho de malha que eu testei, a caneta fantasminha. O risco que estava mais fraco saiu com o calor do secador. Mas os dois riscos que estavam mais fortes, são esses dois aqui, olha, não saíram com o calor do secador de cabelos. Então, se não sair com o calor do secador de cabelos, vocês não usem essa caneta. Não usem esse refil para tecidos claros. Pode usar até para um tecido escuro, caso vá riscar, por exemplo, a malha para fazer o rostinho da boneca negra, dá para fazer com esta caneta, porque depois que você pintar, que você encher, não vai aparecer o risco. Mas se for um tecido clarinho, vai aparecer. Uma outra questão também. Eu fiz isso de propósito, porque essa daqui foi a piloto, foi a primeira que eu fiz. Eu costurei com a linha clara, aquela linha off-white, que eu deixo na máquina. Então, quando você for costurar a pele negra, use o marrom, a linha marrom, para costurar, para não ficar esta linha aqui, ó, de costura, tá? Aí não fica aparente a linha da costura que você fez na cabecinha. Agora, essa, como era piloto, é uma peça piloto, a primeira que eu fiz para testar tamanho de cabeça, tamanho de corpo, eu deixei com a linha mais clara. Mas é uma peça que, por exemplo, se você for vender, isso daqui não é um bom acabamento. Então, fica a dica aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, entrar em contato comigo, que eu fico muito satisfeita em responder. Curtam o canal, eu agradeço, porque assim o conteúdo chega a mais pessoas, né? E a gente se vê. Até a próxima, pessoal. Tchau!